Em janeiro de 2005, a cidade de Belo Horizonte tinha 817 mil veículos. 10 anos depois, esse número dobrou. Um crescimento que contribuiu para o aumento dos congestionamentos e da lentidão no trânsito. Para resolver esses problemas, não é preciso fazer grandes obras, como alargar ruas e construir viadutos. A solução está na melhoria do transporte público. É isso que afirmam os especialistas no assunto. Não saia daí, está começando a terceira aula da série Mobilidade Urbana. Deixaria seu carro em casa para usar transporte público de casa para o trabalho? Se tivesse qualidade, sim. Deixaria tranquilamente. E o que falta no transporte, então, para ele te convencer a fazer essa troca? Falta agilidade, falta pontualidade. Vale a pena andar de ônibus ou vale a pena andar de carro? De carro. Por quê? Porque é mais conforto, de onde você tem problema em enfrentar a fila, problema com a demora do coletivo. Sandra vai na contramão dessa tendência. Desde a década de 90, a professora de psicologia abriu mão definitivamente do carro para usar o transporte público no dia a dia. Eu morei há algum tempo nos Estados Unidos e lá eu dirigia carro porque era mais tranquilo, etc. E quando cheguei no Brasil, tentei dirigir, mas achei o trânsito muito doido e não consegui dirigir. Então a minha opção não foi muito uma opção. Mas eu tenho achado maravilhoso não dirigir. Eu acho que é possível sim as pessoas deixarem o carro. Eu fico muito assustada como qualquer lugar que as pessoas vão, elas têm o carro. Eu tenho que marcar um tempinho maior para sair, né? Por exemplo, para a universidade eu tenho que pegar 2 condições. Então eu venho lendo e, enfim, eu me adaptei muito bem sem o carro. Existem agora escolas para pessoas que têm medo. Ah, dirigir é tão legal, você pode dirigir sim. Olha que doideira! Quer dizer, existe uma obrigação de você dirigir. A sociedade, de um modo geral, seja porque o transporte não é confiável, seja porque é muito caro, acaba optando pelo transporte individual. A saída é o governo e a sociedade entenderem que não é mais possível você resolver os problemas de circulação das pessoas usando o automóvel. Mas isso é uma ação que demanda tempo e uma mudança de cultura, e isso não é fácil. A lei que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana foi sancionada em 2012. Ela determina que os municípios brasileiros devem priorizar o transporte público coletivo e desestimular o uso de automóveis. Cidades de grande porte, como Belo Horizonte, devem apresentar diversas opções de transporte coletivo, como ônibus, metrô, BRT. Nestes centros urbanos, a solução para os problemas de mobilidade não está em uma única alternativa. Agora a gente vai conhecer como funciona a rede de transporte público da capital mineira. O ônibus é o transporte público mais comum do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Ele é o principal meio de transporte coletivo do país. Em Belo Horizonte, são cerca de 3 mil veículos circulando pelas ruas. Aproximadamente 300 linhas transportam 1,5 milhão de pessoas por dia útil. Na capital mineira, a operação do transporte coletivo por ônibus é feita por 4 consórcios, conjuntos de empresas privadas que exploram a atividade por um período de 20 anos. A BH Trans é a empresa pública responsável por fiscalizar a qualidade do serviço. O sistema de transporte ele é dinâmico, né? Ele, assim como a cidade, assim como a atividade econômica da cidade, ele é profundamente dinâmico.
né? Então, um desafio mais imediato é exatamente aquela capacidade de estar constantemente ajustando o seu transporte de passageiros à demanda que é manifestada no dia a dia. Em Belo Horizonte, o modo de organizar o transporte coletivo por ônibus passou por mudanças ao longo da história. Um marco foi o ano de 1982, data em que a cidade substituiu as linhas de ônibus radiais por linhas diametrais, também chamadas de bairro a bairro. As linhas radiais faziam a ligação dos bairros ao centro da cidade. Já as linhas diametrais passaram a levar os moradores de um bairro a outro, atravessando a região central. Com a mudança realizada em 1982, os pontos finais dos ônibus foram retirados do centro da cidade, o que contribuiu para aliviar o trânsito. Outra alteração importante veio em 1997, quando algumas linhas passaram a obedecer à lógica de um sistema tronco alimentado. Já em 2014, esse modo de organizar o transporte por ônibus foi ampliado, com a implantação do BRT na capital mineira. No sistema tronco alimentado, as linhas alimentadoras levam passageiros que estão espalhados pelos bairros para estações de integração, fazendo também o movimento contrário. Já as linhas troncais ligam as estações a outros pontos da cidade. Os intervalos das linhas troncais são muito menores que os intervalos das linhas alimentadoras. Então, nesse sentido, de fato, o usuário percebe, né, uma maior velocidade ao trafegar pelas linhas troncais. É importante também que as cidades garantam a mobilidade de quem vive em vilas e favelas. Na capital mineira, desde 1996, um conjunto de veículos atende a essas regiões da cidade. São ônibus menores, capazes de trafegar por ruas estreitas e íngremes. Uma das vantagens desse serviço é a integração tarifária com outras linhas que circulam pelo espaço urbano. Essa integração tarifária permite, no final das contas, que o usuário pague a mesma tarifa que o usuário do sistema convencional. Ou seja, a linha de vila e favela sai gratuita para o usuário se esse usuário utilizar o cartão BH Bus e se esse usuário se transferir dentro de 90 minutos para uma linha estrutural. A mais recente aposta da capital mineira para melhorar o transporte de passageiros é o BRT, sigla em inglês para Transporte Rápido por Ônibus. O modelo surgiu em Curitiba na década de 70 e se espalhou por outras cidades como Bogotá, na Colômbia, e a Cidade do México. Em Minas, o município de Uberlândia, no Triângulo, também adotou o sistema. Os veículos têm capacidade para transportar mais passageiros do que os ônibus comuns, com embarques e desembarques feitos em estações como esta. Mas a principal característica do BRT são as faixas e pistas exclusivas, o que o ajuda a escapar dos congestionamentos. Antes eu pegava só um para ir para o centro, agora eu pego dois, só que o tempo diminuiu. Como você tem que parar aqui na estação, você enfrenta uma fila enorme para você pegar o outro ônibus para ir para casa. A única desvantagem é essa. A vantagem é que ele vem rápido. A desvantagem é que vem em pé, né? Antes no meu bairro eu via sentada, tranquila, agora não. Tem que vir, eu vou em pé lá do centro da minha casa. É muito puxado mesmo. O BRT começou a funcionar em Belo Horizonte no primeiro semestre de 2014. Ele foi um dos principais investimentos para que a cidade fosse uma das sedes da Copa do Mundo. Na fase de implantação, foram inaugurados 2 corredores com pistas exclusivas. O BRT é uma evolução natural do transporte coletivo por ônibus. Ele traz o benefício de operar em pistas exclusivas, trazendo maior regularidade ao sistema, maior confiabilidade nos horários e maior capacidade de transporte dos usuários. Essas pessoas que usavam as linhas convencionais e agora estão usando o BRT estão sendo efetivamente beneficiadas. Mas Belo Horizonte é uma cidade que, pelo porte,
exigiria de sistema de alta capacidade. E quando eu digo alta capacidade, estou dizendo metrô. E, se possível, subterrâneo. Eu acho que devia ampliar o metrô, porque eu acho que é um meio de transporte rápido, assim, seguro. E o que acontece? Hoje em dia a gente conta com um número de vagões reduzidos e ele não atinge várias localidades. Em Belo Horizonte, o metrô apresenta uma linha com 28 quilômetros de extensão e 19 estações de embarque e desembarque. Em uma das extremidades da linha, encontra-se a estação Eldorado, em Contagem. Na outra, a estação Vilarinho, em Venda Nova, região de Belo Horizonte. O metrô passa pela região central da capital mineira e transporta cerca de 221 mil passageiros por dia útil. Na cidade, a operação dessa linha do metrô é feita pela CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Belo Horizonte, pelo porte populacional do município e de sua região metropolitana, já deveria ter algo em torno de 3 ou 4 linhas de metrô. Uma coisa que eu não gosto de ouvir é que metrô é caro. É porque quando as pessoas estão dizendo metrô é caro, elas estão querendo limitar a análise do sistema metroviário ao custo de implantação do sistema e a receita advindo da passagem, que nunca vai cobrir os custos. Sistema metroviário no mundo, nenhum, nem o de Moscou, é autossuficiente. Ele exige aportes de recursos, ou do poder público, ou da própria sociedade de uma maneira geral. Ninguém pergunta se é viável economicamente implantar uma escolinha no bairro tal. Nós já temos introjetado que a escola é necessária e tem que ser implementada. Ninguém pergunta se o bairro tal é viável economicamente implementar um posto de saúde. Se o bairro precisa, o posto de saúde, mesmo que porcamente funcionando, vai sair. E por que nós, quando falamos de transporte, nós falamos em lógica econômica? Por que o transporte não pode ser pensado da mesma forma que educação e saúde como política pública essencial? Um bom sistema de transporte é aquele que você tem uma rede de alta, de média e de baixa capacidade. É uma rede. A rede não se limita a ônibus a diesel convencional. Você pode apostar em uma série de formas de transporte público. É fundamental que haja uma integração física e tarifária dos diversos modos de transporte que fazem parte dessa rede. A integração também deve existir entre os sistemas de transporte municipais e os sistemas que conectam cidades de uma mesma região metropolitana. Enquanto nós não resolvermos a questão da integração, em que o sistema seja único, que o indivíduo com um único cartão ele seja capaz de validar seu deslocamento em qualquer linha, inclusive no metrô, enquanto nós não conseguirmos isso, nós vamos avançar muito pouco na política de mobilidade. Você vê que ao longo do corredor da Antônio Carlos tem terminais exclusivos para as linhas da BH Trans e terminais exclusivos para as linhas metropolitanas. Não se comunicam nem fisicamente, e para tanto exige deslocamentos longos das pessoas, nem tarifariamente. Esse é um problema sério que nós temos que avançar e que temos avançado muito pouco. Não perca a próxima aula da série Mobilidade Urbana. Nela você vai saber por que os municípios também devem investir nos deslocamentos a pé e no uso de bicicletas.